Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 40. A cura do endemoninhado gadareno. Mal havia Jesus desembarcado na margem oposta do lago, na terra dos Gerazenos, quando lhe veio ao encontro, saindo dos sepulcros, um homem possesso de um espírito impuro. Vivia nos sepulcros, não vestia roupa e nem mesmo com cadeias podia alguém segurá-lo, visto que muitas vezes já o tinham ligado de pés e mãos, mas ele rompia as algemas e despedaçava os grilhões. Ninguém tinha força para subjugá-lo. Sempre de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Ao avistar Jesus de longe, correu para ele e se lhe prostrou aos pés, gritando em alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." É que Jesus lhe ordenara: "Sai deste homem, espírito imundo." Perguntou-lhe então: "Qual é o teu nome?" Respondeu-lhe ele: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogava a Jesus encarecidamente que não os expulsasse daquele país. Como pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, os espíritos impuros suplicaram-lhe: "Manda-nos entrar nos porcos." Ele o permitiu, e os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos, e desse modo toda a manada de cerca de 2.000 se precipitou em costa abaixo para dentro do lago, onde se afogou. Os pastores fugiram e foram dar notícia disto na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que acabava de suceder. Quando chegaram à presença de Jesus e viram aí, sentado, o homem que estivera possesso de uma legião, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E como as testemunhas oculares lhes relatassem a cena com o possesso e com os porcos, eles rogaram a Jesus que se retirasse de suas terras. Ao entrar Jesus na barca, aquele que fora endemoninhado veio pedir-lhe que o admitisse em sua companhia. Ele não o permitiu, mas disse-lhe: "Vai para tua casa, para teus parentes, e conta-lhes tudo o que o Senhor te fez e como se compadeceu de ti." Retirando-se o ex-possesso, começou a apregoar em Decápolis tudo o que lhe havia feito Jesus, de sorte que, ao regressar, foi ele bem recebido pelo povo, pois todos o esperavam. Número 120. A homens materiais são necessários ensinamentos de feição material.
Sabeis que horror tinham os judeus ao porco, animal imundo no dizer das ordenações de Moisés. Querendo dar a compreender aos homens até que ponto eram perigosos e repelentes os espíritos obsessores, Jesus permitiu que os que atuavam desde tanto tempo, de modo tão cruel e violento quanto extraordinário aos olhos humanos, sobre aquele demoníaco, isto é, sobre aquele homem que traziam subjugado, assombrassem os porcos que ali perto pastavam. Os homens, crente de que os espíritos, abandonando o possesso, entraram nos corpos, compreenderam melhor o desprezo que lhes deviam inspirar tão perigosas instigações, a que podiam estar sujeitos todos os que não se esforçassem por trilhar o caminho que leva à salvação. Notai que os espíritos impuros se satisfizeram com o espantar os porcos. Não foram habitar neles. Assim como o obsessor não habita no subjugado, limitando-se a influenciá-lo por meio de uma ação fluídica, conforme já explicamos, conservando-se-lhe ao lado e atuando moralmente sobre ele, também os espíritos impuros, que obedecendo à vontade de Jesus, se colocaram na sua passagem para servirem de instrumento à lição que ele desejava dar. Se acercaram dos porcos e os espantaram, impelindo-os a se precipitarem no lago. Não admitais nunca a união, embora momentânea, entre o espírito e o animal, isto é, a subjugação corporal deste por aquele, nem ainda menos a substituição ou a possessão. Já explicamos os meios por que se opera, as condições a que obedece e os efeitos que produz a subjugação, quer corporal e moral, bem como a possessão ou a substituição. Não temos que voltar a esse assunto. Sobre o homem subjugado, a influência do espírito obsessor é, como sabeis, fluídica. Sobre os animais não pode ser e não é senão moral, no sentido de que a ação consiste em produzir neles o espanto, o terror. O perispírito do espírito não pode atuar fluidicamente sobre os animais por ser impossível a combinação dos respectivos fluidos, uma vez que os princípios não são idênticos. Para vos explicarmos as causas daquele fenômeno, teríamos que entrar em particularidades que ainda não é chegado o momento de conhecerdes. Para podê-las compreender, o homem tem que se entregar a estudos preparatórios sobre a natureza dos fluidos, seus efeitos, suas propriedades de ação, segundo as leis naturais que lhes regem o emprego, a aplicação e a disposição em cada reino da natureza. E bem o sabeis, se Deus quer que vos ajudemos, quer também que trabalheis. Não vos admireis de que, dirigindo-se ao obsessor chamado Legião, por serem muitos, Jesus tenha ordenado: sai desse homem. Nem de que se vos diga que permitiu aos espíritos impuros entrarem nos porcos, e que assim aconteceu. É que não chegara o momento, ainda distante, de serem explicadas as causas e os efeitos da subjugação, quer corporal somente, quer corporal e moral, assim como da ação dominadora que os espíritos podem exercer sobre os animais, e se fazia mister na ocasião usar para com os homens de uma linguagem adequada a seus entendimentos e às ideias em voga. A nova revelação estava reservado dar aquelas explicações na era do advento do Espiritismo.
Não vos detenhais em apreciar a acusação tão pueril quanto fútil que dirigem a Jesus por ter, segundo dizem, causado um prejuízo ao dono da vara de porcos com o fazê-los precipitar-se no lago e afogar-se. Tal acusação só pode provir de homens materiais que não compreendem o sentido, o alcance e o fim do ensinamento, da lição que por aquela forma Jesus quis dar e deu. Que vale um interesse material quando se trata de salvar os homens? Mas ficai tranquilos, vós que apesar das vossas boas intenções, não vos podeis libertar do jugo da matéria. Os porcos pertenciam a ricos proprietários para os quais o prejuízo foi ligeiro, insignificante, tanto que os guardadores nem sequer repreendidos foram. Tão grande repercussão teve aquele fato como resultante da vontade de Jesus. Nunca o Senhor comete injustiça. Tudo passa pelo crivo da sua sabedoria. Tudo tem um fim que há de ser alcançado para a felicidade dos homens. Tampouco deis atenção à diferença, destituída de importância, sem nenhum valor, sem influência alguma nos fatos e no ensinamento, na lição que deles devia decorrer entre a narração de Mateus e as de Marcos e Lucas, consistindo em dizer o primeiro que 2 eram os possessos e os últimos que o possesso era um só. Havia apenas um subjugado. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.